Diariamente, a minha vida é conduzida pelos meus desejos e os meus sonhos, assim como os da minha família, dos meus amigos e de pessoas que eu conheço no universo profissional que querem construir projetos de alcance global. O grande problema é que para a maioria esses desejos bastam, como se não fosse possível mudar, vamos dizer assim. A pessoa já tem a vida ali com a família dela, a pessoa já tem um emprego fixo dela, a pessoa às vezes está indignada com a situação econômica do país, mas ela acha que não está ao alcance dela, não está ao seu alcance, por exemplo, fazer algo diferente. E eu penso diferente e ajo de maneira diferente. Por isso eu quero passar para você um pouco mais do que você pode fazer de maneira efetiva e a partir de agora mesmo, para você conquistar os seus desejos de maneira global. Não fique pensando, como eu já pensei no passado, quando eu era um pouco mais novo, talvez seja o caso de alguns de vocês, não tem saída, né? O caminho mais tranquilo para mim é aceitar a minha felicidade, construir a minha felicidade aqui. Eu não escolhi nascer no Brasil. O Brasil tem coisas fantásticas, paisagens belíssimas, pessoas incríveis. Mas será que o Brasil guarda todas as oportunidades, todas as janelas, todas as portas entre as quais eu quero entrar e sair, tudo que eu quero vislumbrar para a minha vida e para a vida dos meus negócios? Será que o Brasil tem tudo que eu preciso? Será que mesmo as coisas que eu tanto admiro, que eu tanto prezo no Brasil, será que elas não estão em risco? Foi o que eu pensei. Eu não escolhi nascer no Brasil, eu tenho um grande orgulho de parte do que eu vivo no Brasil, mas isso não me impede de pensar de maneira global, né? Ao mesmo tempo eu posso construir localmente coisas que têm um alcance global. Então, mesmo daqui do Brasil, daqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo e de onde eu vivo, eu comecei a perceber que existe uma gama diversa de coisas que eu posso começar a fazer hoje mesmo, que eu quero compartilhar com você, para a minha pequena empresa, para o meu pequeno negócio, para o meu pequeno produto digital, para as minhas economias, para que tudo isso possa gerar muito mais frutos lá na frente. E nem apenas gerar frutos, mas trazer segurança para a minha família. Eu estou convicto de que trilhar um caminho diferente é algo positivo. E quero te explicar melhor como tudo isso funciona. Existe um universo de possibilidades muito mais amplo, pronto a ser descoberto hoje mesmo por quem deseja conquistar mais independência, mais prosperidade, mais mobilidade e novos territórios para novos projetos de vida. Isso está sim ao seu alcance. A gente está falando aqui de uma coisa séria, que é segurança financeira, que é você proteger o patrimônio da sua família perto do que nos aguarda aí na frente, principalmente por conta da conjuntura macroeconômica. Então tenha em mente que a gente vai instruir você, que está nos assistindo agora, a como conduzir de maneira prática a internacionalização, a ampliação da sua liberdade, da sua mobilidade e da sua prosperidade, por que não dizer, em momentos de crise. E se amanhã ocorrer, por exemplo, um outro confisco ou um agravamento das crises nacional ou internacional? Como é que fica seu patrimônio? Ele está 100% alocado no Brasil? Eu me pergunto se alguns dos erros do passado não estarão se repetindo agora. A gente teve problema, eu já tinha comentado do problema que a gente teve com a hiperinflação no final da década de 80 e no começo da década de 90. A gente teve problemas, né, durante o período do regime militar, na década de 60 e 70, com descontrole na dívida pública. Então, olhando em retrospecto, eu me pergunto se a gente não estaria passando agora por problemas muito semelhantes como problemas do passado. E por conta disso, eu vou buscar conforto, digamos assim, em exemplos do passado, para te explicar o seguinte. Naquela época já haviam diversos especialistas apontando que aquilo ali estava criando, o que estava criando raiz ali era uma bomba que iria explodir lá na frente. E muitas pessoas, como eu comentei, vinham com ceticismo, né? A gente conheceu na década de 70 um período da nossa economia que ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro. Então quem pensaria que aquilo ali foi um crescimento totalmente artificializado? O governo induziu aquele crescimento para ganhar aprovação e a bomba só foi explodir na década de 80, conhecida como a década perdida, não por acaso, e o problema só veio a ser resolvido de alguma maneira, aplacado minimamente, com o lançamento do Plano Real lá já quase no meio da década de 90. Vocês imaginam o que essas pessoas não passaram, quem teve suas poupanças confiscadas, muitas vezes dinheiro ali de várias décadas ali guardado, e esse dinheiro ficou, quando muitas vezes esse dinheiro não sumiu, o dinheiro foi reposto sem qualquer correção, sem qualquer coisa do tipo. E não estamos falando aqui somente de riqueza material,
mas sim da tranquilidade que podemos ter diante de um leque maior de escolhas e poder optar pelas que desejamos sem limitações artificialmente criadas ou impostas por terceiros, o que se torna muito mais difícil em tempos de crise. Exceto, claro, para quem conhece bons caminhos para se proteger. Outro exemplo muito interessante que mostra justamente esse comportamento de quando a coisa muda totalmente de cenário e algumas pessoas já tinham avisado dessa possibilidade e muitas outras não ligaram para o aviso, foi o que a gente testemunhou no ano de 2008 nos Estados Unidos e depois um problema que se alastrou pelo mundo inteiro, que foi a crise econômica global, né, que começou como uma bolha imobiliária lá nos Estados Unidos. E a partir do resgate que foi feito, né, eu adoro essa palavra, o resgate, né, porque alguns bancos eram considerados muito grandes para quebrarem devido ao risco que aquela quebra iminente geraria pelo efeito de rede ali na economia global. E com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro que o governo tirou de você, do cidadão comum, na forma de impostos, ele deu dinheiro a pessoas que agiram de maneira irresponsável justamente porque sabiam que em momentos de crise eles seriam resgatados pelo governo. Agora, a pergunta que eu lanço para você, você acha realmente, a partir desses dois exemplos que eu falei, tanto no Brasil, que é um país que infelizmente a gente sabe que é problemático, não é de hoje, quanto nos Estados Unidos, em que até mesmo todo mundo confiava no potencial de liberdade, na pujança econômica norte-americana, lá alguns, os grandes, foram protegidos pelos governos e foram resgatados. Você acha que você, o cidadão aí da ponta, você confia nesse governo para te resgatar ou você quer aprender um pouco mais sobre como fazer isso por você mesmo? Bom, e para vocês não terem que ficar só com a minha palavra, já que a gente está se conhecendo agora, eu vou querer deixar vocês uns minutinhos com alguns materiais, reportagens de jornais da época e também alguns vídeos mostrando a dimensão do problema. Então vejam agora esses materiais e a gente já volta para discutir um pouco melhor. Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade. Mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nessa luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira. Viram como foi o cenário? Muitas pessoas, se você falasse antes do problema, elas não iam acreditar. E é impressionante, né? Como eu comentei, eu vi algumas pessoas próximas a mim, mesmo no momento em que a crise eclodiu, elas não acreditavam, elas não conseguiam aceitar a realidade. Eu procuro pensar diferente, eu procuro fazer diferente. Eu procuro tomar as rédeas da minha própria vida, porque eu acho que quem faz isso consegue navegar com tranquilidade, mesmo quando a maré não está para peixe, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Por exemplo, não adianta você esperar a crise bater para você fazer uma poupança em moeda estrangeira. Bom, vocês viram aí como era a realidade brasileira naquela época? Será que a gente está tão diferente de um cenário assim? Pois é, porque naquela época eu até cheguei a testemunhar isso de algumas pessoas próximas, de parentes, cresci ouvindo essas histórias e sempre procurei fazer diferente. Mas naquele momento as pessoas não aceitavam a realidade que elas estavam vendo, né? Quem dirá ouvir um anúncio ali que parecia apocalíptico, profético, era digno até de piada, né? Para alguns era visto com humor você falar que o Brasil estava indo para um caminho errado, né? Quando todo mundo estava acreditando no contrário. Imagina agora que a gente já vê de diferentes frentes esses sinais, alertas como que eu estou procurando passar para você agora. Então, não adianta esperar. O momento em que eu estou passando essas palavras para você, ele é providencial, porque agora é a hora. Não adianta você esperar a crise bater na sua porta para você fazer uma poupança em moeda estrangeira, para você aprender um pouco mais sobre moedas digitais, que são ativos interessantíssimos, para você aprender um pouco mais sobre como fazer uma poupança em metais preciosos, né? Você diversificar seus investimentos. A gente ouve muito essa expressão de que não se deve colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque pode ser que o risco que atinja todo o cesto e você vai ficar a ver navios. É justamente essa situação que a gente quer evitar aqui.
Bom, tem uma frase que eu acho muito interessante de um professor meu da época de macroeconomia. Ele dizia o seguinte: brasileiro não gosta de consertar o telhado em dia de sol. E essa frase sempre ficou muito na minha mente, porque eu vi e continuo vendo as pessoas se perguntando, depois que o problema acontece, o que elas podem fazer. Por exemplo, poxa, eu devia ter agido, eu devia ter tomado uma medida diferente, ora bolas, né? Por que não tomou? Talvez por falta de conhecimento, talvez porque esse conhecimento fosse muito caro para o poder aquisitivo delas naquele momento. Mas vamos refletir um pouco melhor sobre isso. A internet, só para citar um exemplo, ela trouxe um paradigma de descentralização. Hoje, para qualquer serviço que você queira, quase qualquer serviço, você consegue achar inúmeras empresas na internet desempenhando, ofertando ele por meio de variáveis de mercado para você. Então elas estão sujeitas à concorrência, elas estão sujeitas à competição. Não é assim? Vamos dar um exemplo banal. Se você vai numa padaria, você frequenta aquela padaria porque você gosta dos produtos, do atendimento e do preço. Se aquilo ali está ruim, você tem inúmeras outras padarias na sua cidade às quais buscar, você tem competição. O exemplo que eu dei na internet, você quer, por exemplo, uma agência de turismo. Você busca na internet, você consegue a sua agência virtual de turismo. A partir do momento que ela passa a não te atender mais de maneira adequada, você busca inúmeras outras. Assim foi com redes sociais e com diversos outros serviços. Então eu te pergunto, será que a nossa confiança excessiva em instituições centralizadas já não passou dos limites? Pergunto mais ainda, será que não existe alternativa? Né? A gente fala, por exemplo, no setor financeiro, setor bancário, né? Todos estão unidos ali por uma mesma entidade reguladora, uma mesma entidade que faz a supervisão, que é o Banco Central. Será que se um banco quebra, a gente não está sujeito a problemas em vários outros aqui no Brasil? Não é um problema grave? Será que tem como fugir da inflação? Né? A gente sempre, talvez alguns de vocês já tenham se perguntado isso, mas não saibam o caminho correto. A gente está sujeito a algumas instituições centralizadas, a gente está sujeito, por exemplo, no Brasil, todo mundo usa o real. Ok, perfeito, não estou aqui para mudar isso. Mas será que para os seus investimentos não existe uma forma diferente? Você já se perguntou se você consegue investir em moedas de outros países, se você consegue abrir uma conta em outro país, se você consegue tirar a cidadania de um outro país, seja para fazer negócios, se você tem interesse em investir em imóveis no exterior, seja do pequeno ou do grande, seja para começar pequeno, seja você que já tem um patrimônio. Você já não se perguntou se existe alternativa? E a minha resposta para você é clara, existe sim, e nós estamos aqui para mostrar um pouco mais as possibilidades que estão ao seu alcance. Eu vou dar um exemplo aqui agora que ele funciona bem por duas razões distintas. Ele é um problema que te atinge diretamente por ser uma coisa ruim, como eu vou te falar, e esse problema ele só ocorre por conta da centralização de alguns serviços, nos quais as pessoas não veem mal algum. Parece que está tudo no lugar. Eu vou dar um exemplo justamente para vocês de algo que é taxado pelas pessoas como algo normal, como algo que não tem nada demais, e vou mostrar como pode ter um problema muito maior do que você imagina. Estou falando aqui do problema da centralização dos dados pessoais na internet. O que é isso? Eu não preciso nem citar um nome aqui, mas você provavelmente faz todas as suas buscas na internet num único serviço. Eu também não preciso citar aqui que você provavelmente está em uma rede social, porque todo mundo está na mesma rede social. Agora, existe uma coisa muito maior do que isso, que são como esses serviços centralizados, aquela rede social quase monopolista, por assim dizer, aquele serviço de busca quase único, que ninguém consegue pensar diferente dele, eles estão interligados a todos os sites da internet por meio de uma ferramentazinha que alguns da área de tecnologia já devem ter ouvido falar, o nome cookie. Então, basicamente, quando você faz uma busca e aparece na rede social exatamente aquele produto que você estava buscando, não é uma coisa curiosa? Vamos refletir um pouco mais sobre as consequências disso. Viu como o problema é muito maior do que você imaginava? É disso que eu estou falando, são pequenos problemas que para a gente parecem coisas normais, mas quando a gente busca um pouco mais de informação, a gente vê a gravidade do que eu estou tratando aqui. Por exemplo, essa questão dos dados pessoais.
Pode parecer uma coisa banal, né? Todo mundo hoje compartilha, né? Compartilhar é a palavra do momento. Mas será que o excesso de exposição não nos coloca em risco também? A nossa integridade física contra quem quer nos fazer mal? Às vezes um rival profissional, às vezes um inimigo de alguma natureza política, alguém que quer causar um prejuízo financeiro a você. Isso é uma coisa mais séria do que parece, como a gente acabou de ver. Ou até para coisas mais simples, por exemplo, quando você vai buscar um seguro, por exemplo, já parou para se perguntar isso? Um seguro de qualquer natureza, um seguro de saúde, por exemplo. Vocês acham que o valor cobrado de todas as pessoas é igual? Não, eles têm um banco de dados enorme. Então, se você for naquela rede de buscas lá, saber um pouco mais sobre uma medicação ou sobre um problema de saúde, pode ter certeza de que aquela informação foi passada a terceiros e de que você, que não se protegeu, vai pagar mais caro do que quem soube se proteger contra essa disseminação dos seus dados pessoais entre diferentes agentes. Então, quando você for fazer um seguro do seu imóvel, quando você for fazer um seguro de saúde, saiba que se você estiver expondo mais dados que você gostaria, e todo mundo, como a gente viu, faz isso sem sequer perceber, porque eu não estou falando de dados que você, de maneira muito clara, de maneira muito expressa, você escolheu compartilhar, eu não estou falando desses dados, que às vezes efetivamente são necessários para o funcionamento de algum serviço. Eu estou falando de informações que você nem imagina e que estavam sendo compartilhadas com algumas empresas que podem querer lucrar em cima de você sem que seja necessário você arcar com esse custo. Ou eu posso estar falando de governos que em momentos autoritários vão querer cercear a sua liberdade de expressão. Né? Você imagina em momentos de regimes autoritários, né? Você imagina que um regime autoritário foi implantado em determinado país hoje. Há 5 anos atrás, todo mundo achava que não tinha nada a esconder. Mas você imagina agora como essas pessoas não se arrependem de não terem escondido certas informações de um regime autoritário. Então outra mensagem que eu queria deixar para vocês é justamente essa, a reflexão sobre o nosso excesso de exposição nesses momentos, principalmente de economia digital, em que sem perceber, só clicando num ok, num like, marcando um coraçãozinho ali para demonstrar o seu gosto por uma certa imagem, você compartilha informações pessoais. E o problema não se resume apenas a essa situação, ele é um pouco mais grave por conta do seguinte: muitas pessoas acreditam que já estão tomando as estratégias adequadas, né? Por exemplo, eu estou fora daquela rede social, eu não vou ficar expondo ali o que eu tenho, o que eu faço para ninguém, eu estou tranquilo. Essa estratégia é muito básica. O que a gente vai tratar aqui são coisas muito mais específicas que vai permitir a você combater perdas econômicas, como as que eu citei em momentos que você vai contratar alguns serviços, e outros tipos de perdas também, as quais todos estamos suscetíveis em momentos de crise, né? Por exemplo, se você tem todos os seus investimentos, você tem um imóvel, se toda a sua carreira foi construída em um único país, num momento como esse, você pode expor um excesso de dados que as pessoas sabem, o governo sabe tudo que você tem, onde você tem, de que maneira, né? A sua empresa, a empresa na qual você trabalha, a sua empresa, o seu concorrente do teu negócio. Imagina que todo mundo tem acesso, pagando um preço irrisório, porque eles vendem esses bancos de dados em massa, às suas informações. Pense um pouquinho melhor sobre isso e pense na quantidade de pessoas que estão adotando estratégias, acho que a palavra correta é estratégias inocentes, e pensa, um investimento pequeno, ela pode proteger muito, muito, muito do que ela tem. Alguns outros exemplos, né, do que a nossa superexposição, esse fornecimento gratuito, que mesmo sem perceber a gente faz dos nossos dados. Você vai procurar um emprego, imagina que o teu empregador ele tem acesso a alguns bancos de dados com informações que você compartilhou sem perceber e ele não goste da sua orientação política. Né? Você, se soubesse das informações que a gente vai te passar, você não estaria sujeito a isso. E além disso, por exemplo, quando você vai buscar um empréstimo, né, vocês não fazem ideia, talvez, o perfil que eles conseguem ter com a precisão enorme, o seu perfil. Eles sabem exatamente quem você é e eles vão conceder, às vezes, juros muito mais altos do que você pode pagar, justamente pelo excesso de informações que você compartilhou, que fazem com que o poder de barganha deles sobre você seja maior. Mas isso pode mudar.
E só um outro exemplo para fechar, por exemplo, imagina uma disputa judicial que seja extremamente injusta para você, um desafeto de alguma natureza familiar ou uma natureza profissional, que ele esteja querendo quase fazer uma extorsão com você, está querendo tirar seus bens e você compartilhou as informações de maneira excessiva. Então saiba se proteger sobre isso também. Vamos falar desse tópico que serve a você também. Eu mencionei no começo desse vídeo sobre como esses problemas não estão limitados ao Brasil, embora infelizmente a gente esteja muito sujeito a eles. Falei do caso dos Estados Unidos em 2008, que a despeito do que muitas pessoas pensavam, né, que a economia estava se recuperando, a economia estava bombando, como a gente diz por aqui, mas que na verdade estava se formando um crescimento econômico extremamente artificializado, que alguns especialistas já estavam prevendo. Era uma bolha imobiliária, e essa bolha imobiliária teve consequências nefastas ali para todo o conjunto econômico dos Estados Unidos e, como a gente sabe depois, consequências globais. Eu quero compartilhar com vocês esse vídeo do Peter Schiff, que alguns bons meses antes da crise eclodir, esse economista de alto renome lá nos Estados Unidos, ele já previa a crise. Ele já previa a crise imobiliária, falando em jornais em rede nacional que aquele era um problema e que a crise iria explodir a qualquer momento. E como que ele foi taxado? Foi taxado como um lunático. Foi taxado de maneira pejorativa, esse cara não sabe o que fala, né? Teve até prêmio Nobel de Economia falando que não havia o menor sentido. Mas qual que é o problema com essa narrativa? Qual que é o problema com essa argumentação? É justamente o que eu comentava. Quando se está num momento de crise, todo mundo acha que está tudo bem, até que não está. Quando o belief, quando o conjunto de crenças muda, é que as pessoas querem agir e às vezes já é tarde demais. O Peter Schiff deu apenas um exemplo, dentre vários outros, porque ele trabalha inclusive nesse mercado, que foi o investimento em metais preciosos, mais especificamente o ouro. Ele falava às pessoas, invistam em ouro, porque a gente está num risco muito grande com investimentos em imóveis, os preços dos imóveis vão cair. Só que no universo que os preços só aumentavam, as pessoas não davam bola para ele. Mas vamos ver um pouquinho mais da narrativa que ele conta nesse vídeo e eu quero que vocês reflitam sobre quem foram os ganhadores e os perdedores. Quem teve prejuízo por conta de ações que nada tinham a ver com essas pessoas e quem foram os ganhadores, quem conseguiu investir com segurança e proteger seu patrimônio e a tranquilidade principalmente da sua família, dos seus amigos e do que foi conquistado com muito suor. You're starting to see it in the housing market. You had a lot of people over the past 4 or 5 years borrow a lot of money that they can't afford to repay. They were able to keep it together for a while on these artificial teaser rates. But as these rates are starting to reset, you're starting to see what's happening in the housing market. It's going to throw through to the entire economy, and consumer credit's going to dry up. And we're going to be in a recession, and it's going to be a devastating recession. It's not just going to be a few quarters of negative growth. It's going to last for years. Stephen, jump in here. What do you say? He's saying it's a disaster. Well, I really don't see this economy that he's talking about. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu sempre prezei por duas coisas como pilares fundamentais: a minha liberdade e a minha responsabilidade enquanto indivíduo. Então é por isso que eu falo com muita tranquilidade para você que está me assistindo. Você tem toda a liberdade, é claro, você tem toda a autonomia para ouvir tudo que eu falei, ignorar e continuar seguindo a sua vida. Não tem problema nenhum, eu particularmente não vou perder nada com isso. Quem talvez tenha a perder seja você, por uma razão muito simples. As consequências que nos aguardam, infelizmente, eu não tenho qualquer orgulho de falar isso, não tenho qualquer prazer em falar isso, mas é um alerta que eu falo como amigo. Infelizmente, as consequências provavelmente não serão boas, porque você vai ter que compartilhar de responsabilidade com pessoas que agiram de maneira errada, sem que você tenha nada a ver com isso. Então, qual que é o convite que eu te faço para seguir assistindo nossos vídeos? Por quê? Porque assistindo os nossos vídeos, você vai aprender muito melhor sobre como tomar as rédeas da sua própria vida, sobre como agir com mais autonomia, com mais soberania e se proteger antes de que esses problemas se tornem incontornáveis. Então, venha comigo. Vamos nos próximos vídeos aprender a como ter mais liberdade financeira, como ter mais privacidade em relação a esses problemas que a gente falou, como ter mais mobilidade e principalmente soberania. Eu quero que você seja como eu, você soberano.